Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Meu nome é Celso Sberner, sou apresentador do programa e também um consultor de empresas, de tecnologia e pessoas há muito tempo. Tive o prazer de conhecer muita gente de sucesso, continuar conhecendo e com muitas dicas, muitas histórias para compartilhar. Eu queria agradecer a sua audiência, eu estou muito empolgado com o programa Sucesso à Brasileira. A gente tem tido muita repercussão e queria aproveitar, se você estiver no YouTube, aproveita, já deixa aqui o seu like. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas de sucesso trouxermos aqui, a gente vai gerando um ciclo virtuoso de sucesso no nosso país. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like. Se você estiver em outra plataforma, mande a sua mensagem. Agora também eu tenho o nosso site www.sucessoabrasileira.com.br. Você pode colocar ali a sua história de sucesso, você pode sugerir convidados para a gente trazer aqui, colocar aqui para entrevistar e para bater esse papo muito legal. Nosso convidado de hoje, fique atento, vai ser uma história muito bacana, daquelas histórias de sucesso de arrepiar. Ele é esportista de aventura, não qualquer esportista de aventura, do ar, da terra, do mar, completo. Ele vai falar de inclusão, vai falar de esporte, vai trazer um tema bem polêmico, que é a Olimpíada para Todos, ele vai explicar o que é isso. Ele é meu recente amigo que deu liga muito rápido, Lois Neubauer, obrigado pela sua presença, cara. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje para a gente bater esse papo. Espero poder contribuir aí, compartilhar algumas histórias com vocês, algumas experiências da minha vida aí. Com certeza. Você tem história muito legal aqui. O Lois, pessoal, ele é esportista. Eu tenho que ver aqui, quer ver bastante coisa. Ele é esportista de aventura. Ele é voador de asa delta desde 1990. Ele de parapente desde 1993. Ele é piloto de competição. Ele é amante do cross country, um dos pioneiros em voo rebocado no Brasil, instrutor de asa, entre um monte de outras coisas que a gente vai conversando aqui, né? Então, você é um cara. Nós vamos falar, você também é de tecnologia. Nós vamos falar depois da sua carreira, nós vamos falar, você, né, quando a gente fala, parece pouco tecnologia, mas não, né? Você, dentre outras coisas, trabalhou muitos anos na Microsoft, muitos anos na Salesforce, você trabalha no Google, só empresa. Então tem um lado da sua carreira que a gente fala depois. Tá bom. Vamos começar pelo lado esporte. E por que você está no voo livre? Cara, eu acho que essa história começa na minha infância, né? Acho que meu pai começou a voar quando eu tinha 9 anos de idade. Então, desde criança eu acompanhei meu pai e os amigos dele no voo livre. E naquela época, 1978, 79 ali, Nem quando lembro. ele começou, então, ele estava começando com o voo, eu era bem moleque, devia ser uns 7, 8 anos ainda. E E aí eu lembro de, pô, falar, nossa, que esporte maravilhoso. Só que as asas eram muito pré-históricas naquela Seu época. pai já voava? Meu pai já voava, Que legal, cara. Então tá no sangue desde mesmo. pequeno, é. E eles são dos pioneiros do Brasil, né? Aham. Obviamente que teve alguma geração, uma geração ou duas antes dele ali que realmente foram os primeiros a voar, mas ele já foi aluno de um dos primeiros a voar no Brasil, né? Então Década de era 70. muito novo, década de 70. Então, para mim, que acompanhei todas as aulas do meu pai, eu ficava fascinado, Que né? legal. Desde pequeno eu falei, não, um dia eu vou fazer isso também. Então, na teoria, eu olhava aquilo e falava, já sabia todas as dicas. Os amigos começavam a voar do meu pai e faziam besteira voando, eu já dava dica. Falava, nossa, você tá fazendo isso é errado. E aí os caras, que pentelho esse moleque aqui que tá falando o que eu tenho que fazer. Mas eu escutava tanto, eu era tão atento e eu tinha uma paixão já pelo voo que eu me ligava em vários detalhes. Então, essa paixão nasceu desde essa época para mim, de querer voar. Que bacana. Hoje você é o vice-presidente da Associação da Confederação Brasileira de Voo Livre, não Correto, é isso? Essa exatamente. confederação é Brasil todo, é A estado de São CBVL é a Paulo? Confederação Brasileira de Voo Livre, né? É a instituição máxima do voo livre que realmente dita as normas e como a gente vai nivelar os pilotos, né?
a competência técnica de cada piloto, a gente poder apoiar os pilotos nas competições internacionais. Então, o papel de uma confederação, né? Então, a gente vem trabalhando muito forte pelo esporte como um todo, né? Tanto asa delta como parapente, algumas modalidades novas como hike and fly, o acro que está nascendo, é uma modalidade de competição de acrobacia de parapente, por exemplo, Caramba. que é bem técnica, que é bem interessante. O que é a primeira? Hike and Fly? Hike and Fly é uma modalidade bem interessante que nasceu nos Alpes, né? Ali o pessoal começou a começar a utilizar equipamentos cada vez mais leves, né? Que eles podiam botar nas costas, subir a montanha caminhando e decolar de qualquer montanha para pousar em outro local. Normalmente eles tentam pousar em cima de uma outra montanha para poder decolar no dia seguinte da próxima montanha. Puta, que legal. Então, e as competições são assim, são dias e vai migrando de uma cidade para outra. Então, essa é uma modalidade muito nova no Brasil, né? Já tem algum tempo nos Alpes ali, na Europa, de uma forma geral, mas tá nascendo no Brasil. Então, assim, o esporte ele tem essa dinâmica de se modelando, né? Atualizando. Asa delta acho que das modalidades mais antigas, né? A gente inclusive tem pilotos aí que nível internacional que foram bem colocados, inclusive no último mundial, terceiro colocado no mundial. A equipe brasileira já foi campeã mundial de voo livre, já tivemos campeões mundiais de voo livre, né? O PP, uma história antiga que todo mundo conta. Famosão, né? Exato, mas o Brasil é significativo, então, em voo livre como um todo, né? É muito significativo, principalmente na asa, que a gente tem grandes representantes. O Nenê, que é um piloto muito das antigas, que já tem 60 anos de idade e, pô, continua ali na ponta com a galera. Então, tá voando? Tá com voando, ficou em terceiro no Mundial, agora no último Mundial, ano retrasado. Quantos anos de idade? Tá com 60. É mesmo? Que legal. Então o esporte não é um esporte que tem limitação mas de os filhos idade, deles né? também voam, e voam muito bem. Então, é um esporte que não tem muito essa coisa da idade. É técnica, treino, muitas horas de voo, né? Então... Pô, então você voa da vida inteira, né, cara? Eu comecei muito cedo, cara. Eu comecei com... Não, muito cedo não. Eu gostaria de ter começado antes, né? Pra ser bem sincero, mas eu lembro que naquela época ainda tinha muito acidente, ainda muita insegurança nos equipamentos. E meus pais, meu pai que já voava, e minha mãe que tinha um pouco mais de medo, porque falava, Pô, segura um pouco, né? Deixa... A gente perdeu alguns amigos na época, assim, Mas, tava nascendo no Brasil, tava tudo em evolução. Então, o esporte que está se desenvolvendo e ainda os equipamentos estavam ainda numa fase muito delicada. Hoje não, né? Hoje a gente já tem equipamentos altamente tecnológicos, com muita segurança. Isso tudo mudou realmente ao longo do tempo. Eu fui começar a voar com 17 anos. Eu até comecei sem falar para os meus pais, eu só avisei quando eu já estava fazendo as primeiras aulas, falei, ó, olha, eu tô fazendo aula. Sabia das primeiras aulas. Eu fiz uma primeira aula com um grande amigo do meu pai, com o Vuca, depois eu fui fazer o curso com o Roger, que é um super grande amigo também. Que legal. Um super instrutor e que eu fui ver, me apoiou muito, né? Eu tava olhando lá, né, Luiz, você tem vários voos acima de 200 km por hora e participou de um time que chegou a 287 km por hora. Leigo, fiquei pensando, cara, 287 km por hora voando é muita coisa, não é? O 287 quilômetros, né, de distância, né? Desculpa, não é por hora. Não, verdade. Exato. É distância, você voou 287 quilômetros sem parar. O recorde mundial é 700 quilômetros, né? Que é no Texas, porque a gente tem uma diferença. No Brasil hoje a gente já também tem recordes aí extremamente... Essa foto... já recordes de 500, 600 quilômetros aí, né? Tanto na asa quanto no parapente. E aí, o que vai impactar, né? De você ter um bom resultado de distância é você poder aproveitar a maior parte do tempo do dia útil possível, né? Então, você tem uma área, um período do dia que é o dia térmico, que você vai ter massas de ar que vai te ajudar a ganhar altura, sabe? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente não tem mais do que 7 horas de voo. No Nordeste você já tem 10, 11 horas de voo. No Texas também você tem 10, 11 horas de voo. Então, e o vento é mais forte, então te ajuda a voar mais distante. Então, tem várias
várias. Pô, 287 quilômetros, você sai daqui, chega lá no interior de São Paulo. Não é assim, né? Mas Eu decolei aqui na divisa para cima de Franca ali, né, Rifaina, e fui pousar quase na divisa do Mato Grosso do Sul ali, né, que eu pousei. e- Foi um voo que eu planejei, esse voo do recorde com uns é, amigos meus, a gente fez o voo. Eles ainda pousaram um pouquinho na minha frente depois disso, aham. mas foi um voo, para a gente foi um voo extremamente bem sucedido, porque requer muito planejamento, você saber o dia que você vai voar, a hora que você vai decolar, eu fui o primeiro a decolar, então tem toda uma... Porra, que bacana. Tem Então, toda, recorde de 287 são quilômetros. 7 horas voando, né? Então, são Caramba. 7 horas, você tem que ter uma comidinha, uma Comidinha, água, você água tem que estar ali e falando no voando. rádio para você falar Onde você onde é que você tá? está, então É um negócio louco. requer um Perigoso, né? planejamento. Perigoso. É perigoso. E aí eu vi Então, mais uma série de reportagens lá, e tem uma que o título já é muito bacana, né? Que fala assim, ele era Louis Neubauer, 28 anos, era o campeão de entradas no hospital. Você viu essa? Então, mas, parece que você frequentou bastante mas, o mas, hospital, né? Pelo menos ele fala assim, pô, alguém tava falando, não, ele vinha aqui mas sempre isso é no minha hospital. época de skate. É de É skate? quando eu era recordista do hospital, é porque eu andava de skate, tá? Então, não era por causa do voo. No voo eu não Não. fui para o hospital várias vezes. Vários pelas vezes. Então, Não. no skate também já. Mas no Então, skate o skate é muito agressivo, né? Então eu andava em half pipe, eu comecei a andar com o Eda, eu andava com o Bob, com os moleques ali, pô, toda a moçada da minha época ali, a gente aprendeu a andar com esses caras. A gente andava junto com eles lá na Domínio, andava em Guarulhos, na Polato. Então, só que o skate, o chão é muito mais duro do que o ar, então machuca muito mais. cara, você é o cara do esporte de aventura e sempre. Então está no sangue mesmo, né? Porque eu tenho até umas fotos suas de várias épocas pra gente começar a falar aqui, porque eu vi. Primeiro você é do ar, certo? Então tem Exato. aquelas fotinhos ali de você voando de tudo que é jeito. E pessoal, como sempre aqui a gente vai ter como encontrar o Luiz na rede social, LinkedIn. O LinkedIn dele é mais sério, né? O LinkedIn fala toda do lado tecnologia dele, mas o Instagram, as coisas, toda a rede social, o YouTube, tem muito vídeo bacana dele. Primeiro no ar. Então você voa. Aí eu vi que além do ar tem coisa também, você também é do mar. Você também rema e faz um monte de coisa aí, que isso aqui seja É, remando mais recentemente. isso é uma expedição muito legal que é um amigo lá de Atibaia que organiza o Fux. Ele organiza, a gente faz algumas expedições de alguns dias dentro do caiaque. Eu tô com barraca aqui, minha roupa, tudo. A gente fez uma expedição da Cananéia até a Ilha do Mel. Então a gente Que remou bacana. 120 quilômetros. Então foram vários dias remando. E aí o meu desafio é que eu tinha que levar minha cadeira, né? Então você vê É. ali minha cadeira no caiaque, a gente adaptou ela ali para poder Putz, a levar. cadeira, a barraca, a comida e Tudo, vamos cara. remar 120 quilômetros. E é bem legal essa Caramba, expedição, tô com cara. vergonha que eu tenho preguiça de sair para jogar um futebolzinho ali, cara. Então você é o cara do mar. E eu vi que tem coisa na terra também, né? Tem Então, coisa na terra também que você talvez tenha mais uma fotinha de você na terra. Você também pedala pra caramba. eu gosto, eu sempre gostei de pedalar. Essa, eu continuo pedalando, então esse eu faço com bastante frequência e pego estrada, né? Porque as pessoas falam, ah, mas você é maluco. Mas é que às vezes andar na cidade com uma bike, olha a altura que eu tô. Eu É, tô muito baixo. Se as é. pessoas não vêem uma bicicleta quando a pessoa Imagina tá o alta, cara passando. imagine. É, Tem uma bandeirinha ali que a gente não tá vendo, é. mas é uma. Eu prefiro andar na estrada, que eu acho que dá mais visibilidade para as pessoas me verem do que eu andar na cidade. E as pessoas, às vezes, distraídas com o celular, essas coisas, É. vai passar tudo. O que era isso? Eu passei numa lombada? É. Não, que legal. E pessoal, a gente queria trazer alguém de esporte de aventura, nós chamamos o cara que tá no sangue desde criança e tem muita foto legal dele lá, Vivi. Tem muita foto sua voando, pedalando e no mar e tudo mais. O que tiver aí com modalidade nova, o que tiver, você tá fazendo. Então, Você falou do mar, e assim, uma das coisas que hoje eu tenho a minha maior paixão hoje no mar, além de remar, porque eu gosto muito, é a vela, né? Então, eu fui 2 vezes vice-campeão brasileiro, né, na vela paralímpica. aham. Tinha muita vontade de ir para uma Olimpíada através da vela. A vela saiu, foi tirada da Olimpíada, e a gente está batalhando agora para colocar de novo, porque eu ainda tenho esperança de participar de uma Olimpíada fazendo algum esporte que eu realmente tenha
muito tesão, que muita vontade de poder treinar para poder pra me dedicar para poder estar lá. Que legal. Então você também é um para-atleta. Eu posso, sim, Sim, né? Você. já fiz parte. Eu tinha índices, inclusive, para nadar na equipe paralímpica, né, brasileira. Eu nadei em algumas competições regionais, né? Tenho várias medalhinhas ali, porque eu nadava mais por prazer do que ficar treinando e querendo atingir metas, porque eu nunca tive muita paciência de ficar na água ali fazendo aquele zigue-zague para poder desenvolver minhas técnicas e isso não é uma coisa que me atrai. Então, eu participava das competições mais por curtição. Eu vou lá competir com a galera para É. animar, mas mais por isso. Então, e aí também fiz parte da equipe brasileira de vôlei sentado. Ah, Quando é? o nosso treinador era o Amauri, o Uhum. meu time, a gente foi campeão paulista, depois o meu time foi campeão brasileiro. Mas também outro esporte que eu adorava, porque eu adoro jogar vôlei, sempre gostei, mas era um esporte que eu tinha que estar muitas horas dentro de uma É, quadra, é, fechado num lugar que não tem muita natureza para mim. é. E aí eu tinha um pouco de dificuldade, sabe? Então, por Entendi. isso que eu procuro sempre estar num esporte fazendo algum esporte que tem mais natureza conectada, que isso É. realmente me alimenta de uma forma muito mais. Caramba, e o Brasil, né, para esportes de natureza e É, ação, a gente tem que ser uma potência, né? Porque haja natureza para fazer tudo isso que E você tem uma curte, né? interação, né, do homem com a É, natureza que você tem que entender o que está acontecendo ali. é, Então, isso, para mim, esse desafio é muito legal. Eu gosto muito. Além de ter que lidar com o meu corpo e com o meu novo corpo, né, é, porque eu tenho que lidar com alguns fatores a mais, né, que são é, as questões climáticas, né, alguns fatores que vão acontecer que você tem que saber fazer leitura quando você está voando, se está vindo uma chuva, se vai vir um vento. Porque se é, falar, perigoso, perigoso é relativo. Você tem como avaliar os riscos e avaliar se não se colocar em situações de risco para mitigar qualquer tipo de perigo que você tenha, né? então tem que não é uma coisa que sai fazendo ao olho, nada disso, né? Porque Não, todas essas aí é, exigem planejamento e tudo mais, né? E tem exatamente. uma questão, né, que é a força de vontade no seu caso, né? Porque você nasceu no esporte com aventura, nasceu com isso no sangue, veio vendo sua história, 78, 82, 93, 2010, 2005, pô, a vida inteira, né? E aí nesse momento tem um fato que é um acidente, que acho que isso aí é, e depois, pessoal, para quem vê lá hoje, tem muitos depoimentos. Tem um vídeo muito legal, aquele da história de você depois do acidente, seus amigos falando como que você voava. Depois eu vou deixar o link aqui para todo mundo Ah, dar legal. uma olhada no YouTube, que é um vídeo muito bacana, né? Então tem uma história, né, que todo mundo assim, e agora ele vai interromper a vida dele, mas, pô, Cara, eu sofri um acidente de parapente em 1996. 96, É, foi o ano que minha filha nasceu, o 27 anos o atrás. parapente estava começando no Brasil, começou um pouco antes, 93, 94, acho que até um pouco antes começou, mas para mim era novo, eu já voava de asa nessa época e comecei a voar de parapente também, porque era mais um esporte e eram brincadeiras diferentes no ar, né? Aham. Você saber lidar com o equipamento e são outros fatores que você tinha que aprender a dominar. E É. para mim sempre gostei desse desafio e comecei a voar. Comecei a voar com os parapentes mais de alto nível, né? Com mais performance. E naquela época, como o parapente ainda estava também numa fase de evolução, tinham equipamentos um pouco mais perigosos nesse É. momento, um pouco mais ariscos, e eu estava voando numa vela dessa e sofri um fechamento num horário que não era muito propício para, assim, não tinha muito risco, inclusive, porque era muito cedo, É. mas por uma questão de micrometeorologia ali da região, entrou um vento que pegou, que é um vento noroeste ali, que entrou, faz um rotorzinho numa concha ali, eu tomei uma fechada, que a gente chama, né? Aham. Eu tenho uma fechada assimétrica de uns 70%, assim, bem agressiva. Eu entro em giro, tento mandar meu paraquedas reserva, não sai, Hum. tava com um problema. E aí eu acabo completando o giro e bato no chão. E aí, na hora, eu percebi que eu tinha sofrido, eu tinha quebrado a coluna, porque eu não sentia nada, cintura para baixo. Então ali foi todo aquele
todo aquele processo, né, de resgate, falando com meus amigos, eu não perdi a Hum. consciência, falando com meus amigos no rádio, a gente Caramba. organizando, já pedindo resgate, aquela coisa toda. Mas, cara, a primeira coisa que me veio na cabeça ali no local, quando o meu primeiro amigo chegou, ele falou, pô, eu falei, cara, a gente vai precisar ver como é que eu vou fazer para voar agora. Então, e ele falou, porra, mas calma. Eu falei, não, mas eu não vou mais andar. A gente vai ter que adaptar uma roda. Eu já estava ali naquele lugar, com Entendi. toda a dor que eu tinha, pensando como No eu ia fazer para voar. voar. Aí, isso não é normal, certo? Não é normal, mas por isso que você tá, tá no sangue e tá na sua alma, então, né? Porque tô pensando Cara, ali, tava acompanhando, beleza, tá lá, voando, parapente, bacana, de repente, putz, caiu, bateu, quebrou coluna, não sentiu. Todo mundo ia estar pensando, sei lá, qualquer outra coisa. Não é, pensando, né, Luiz? Como é que eu vou voar agora, exato, né? cara, Então, é bem interessante. Mas eu acho que isso é muito de cada um, né? Do é, timing que cada um até tem. Você aceita ou não. aceitou Eu rápido. sabia que eu praticava um É, esporte que tinha algum risco envolvido e que eu poderia sofrer um acidente desse, porque é, era uma sequela que já tinha acontecido em outros acidentes de parapente. Então eu aham, sabia o risco que eu podia estar correndo e entendi. aconteceu. É, Então naquele momento eu pensei, tipo, eu já vou pensar para frente, né? é. Eu não vou ficar parado, não. Pô, e você já pensou em voar, porque tem um lado Exato. de aceitação e É. adaptação que tem que ter sido, que pelo seu visto, pelo seu foi Imagine, muito rápido, né? Imagine para um moleque de 23 anos que tinha acabado de voltar do É, Mundial, pô, que saiu nas revistas internacionais como é. revelação brasileira, sabe, como Uhum, próxima revelação é, mundial nos campeonatos. Eu queria ser campeão mundial de asa. aham, Eu estava treinando para isso, eu voava 400 e poucas horas por ano para pô, poder ganhar o campeonato mundial de asa. E sofri um acidente de parapente. é, E imagine a minha cabeça naquele momento que, pô, preciso voar. moleque queria ter um sonho de ser campeão mundial e tinha, mas é interessante como muda, né? O meu maior objetivo naquele momento era ser campeão mundial. Mas É, quando eu sofri acidente, eu estava deitado ali, eu pensei, eu só quero voltar a voar, é, porque é é, uma coisa que eu amo. é, Então eu que legal. precisava estar de. Então, acho que esse reset que eu dei ali naquele momento foi muito importante para mim. É, De falar, meu, eu tenho que mudar meu objetivo principal agora. e E, voltar a voar. e é isso. E voltou a voar em quanto tempo? 6 meses. Então tá, tava 6 meses. ali sem mexer as pernas, nada ali, 6 meses. né? E voltou a voar em 6 meses, já É, tava de novo. E como é que teve? Você teve que e o adaptar processo de tudo. reabilitação, porque você ainda não lida bem com o seu corpo, né? Assim, É, você é, sabe como é que eu arrasto minhas pernas para lá e para cá, né? é, Tipo, como é que eu carrego meu corpo? Porque agora eu tenho que lidar é, com isso, né? é. Então, e aí, mas é interessante porque o voar para mim me dá muita liberdade. Pois é. Então, quando eu fui pro ar, eu parecia que eu não tinha nada. Eu tava no É. ar, eu tava voando, fazendo, indo pros lugares e comecei a voar à distância de novo, campeonato e eu tava ali com a galera. E Não, eu, e voar dá uma sensação de liberdade que talvez, né, depois do acidente, amplificou até, né? Talvez essa sensação de liberdade é maior ainda. exato. Eu falo, eu vou melhor do que eu ando, né? É? É um espaço para mim que é muito mais acessível do que aqui, É, né? Aqui eu é, tenho muito mais dificuldade com as calçadas, com os degraus é, e com os ambientes que não são acessíveis do que no ar. No ar, para pois é. mim, é acessível. É, tranquilo, é verdade. Pensando bem, eu nunca voei, nunca tive essa sensação e deve ser maravilhoso, né? É. Agora, para as questões de segurança, elas também evoluíram desde então para hoje? Você está falando assim, porque imagino que lá você falou, bom, tá bom, tinha algumas questões de segurança. Depois desse acidente, mudou algo? Não, o esporte, como qualquer esporte, né? Os equipamentos estão sempre evoluindo, né? Então É, hoje, tanto a asa quanto o parapente, os parapentes hoje tem parapentes com muita tecnologia atrelada é, que traz muito mais segurança. Então, o pessoal hoje voa com velas com muito mais performance do que eu voava naquela época, com muito mais segurança. Então, são muito menos perigosas do que eram naquela é, época. muito legal. Tem uma história de adaptação aí que realmente é um exemplo. Sua história é incrível nisso, né, cara? Você fala muito de inclusão, né? Então, até por você você tem hoje um destaque tanto no lado profissional, no lado pessoal, né? No voo livre existe bastante essa inclusão também? Cara,
assim, você vai ver muito poucas pessoas com deficiência voando, mas inclusive até recentemente um amigo convidou para uma live que a gente tinha alguns pilotos que tinham algumas deficiências diferentes e a gente estava discutindo, Aham. né, fazendo ali um bate-papo entre a gente dos desafios de cada um, né? É. A maior parte ali, obviamente, que eram pilotos de parapente. Na asa, eu não conheço muita gente que voa que tem alguma deficiência Aham. no mundo, né? Aham. Então, é, assim, mas sim, é um esporte inclusivo, É. desde que é porque não é um esporte que qualquer pessoa já vê como uma barreira para você sair do chão e ir para o ar, né? Então não é É. um esporte que para qualquer um tem essa É. facilidade de falar, poxa, como é que eu vou fazer para voar? Que além de tudo eu tenho algumas coisas que podem me dificultar um pouco a mais, mas sim, hoje tem já uma comunidade aí de pessoas com deficiência no parapente principalmente voando e É. usando e criando recursos novos para poder decolar, como cadeirantes, usar umas cadeirinhas que os caras ajudam na decolagem, Que com legal. bastante segurança também. Me dá a impressão hoje, né, cara, que qualquer pessoa que enfrenta desafio físico hoje, que não tem limite para nenhum esporte, né? Que É, não cara. vejo, talvez hoje, acho que, não sei até que conselho você dá para quem tem algum desafio físico e quer entrar nesse mundo do esporte. Olha, eu vou dar um conselho assim do que eu fiz, como eu usei como referência para mim. Porque quando eu sofri o acidente, eu pensei, eu não conheço ninguém cadeirante que voa de asa delta. Aham. O que eu tenho que fazer para voar de asa delta? Então, Não tinha não, referência não na época. tinha. Eu já tinha visto um vídeo de um cara que eu vi uma. Na realidade, eu vou te falar, sinceramente, Tem um amigo do meu pai, o Giba, ele tinha uma dificuldade para caminhar e então ele tinha. Ele não tinha aquela. Ele não conseguia fazer um correr muito bem. Ele tinha uma bastante dificuldade. Mas ele andava, tá? Então. Aham. E eu lembro de moleque, ele com a asa nas costas e um amigo dele, o Jordano, sempre ajudando a ele a decolar para dar mais impulso para ele. Então ele impunha uma velocidade de corrida e o amigo dele vinha e empurrava. Então, cara, eu pensei, eu vou achar um jeito para É. mim, né? Então, o que eu usei para mim, que eu aconselho qualquer um em qualquer esporte que vá fazer, porque cada um tem uma paixão, né? É. Pode ser asa, pode ser qualquer coisa. Então, primeira coisa que eu pensei naquele momento, eu falei assim: imagine se todo mundo no planeta fosse cadeirante. Como é que a gente ia fazer para voar? Então, porque o ser humano tem essa coisa do comparar. Se eu me comparar com você andando, eu vou falar, puta, como é bem mais difícil para mim. Então, eu setei a minha comparação que eu pensando assim, e se o planeta fosse assim? Como é que a gente desenvolveria o voo livre para todas as pessoas poderem Sim. voar? Então, eu usei essa referência. Então, É. eu comecei tudo que eu faço, eu penso nisso. É. Eu penso, se eu for me comparar, eu vou ter dificuldade. Então, eu vou em vários lugares que tem acessibilidade, que não tem acessibilidade, e eu me viro para chegar lá. Óbvio que eu prefiro quando as pessoas têm mais consciência e constroem ambientes que são mais acessíveis, que é É. com um desenho universal. A gente luta por isso, né? Sim. Para a gente construir um planeta um pouco mais ah, acessível para todos, né? Que É. seja mais, que dê a Vai. mesma oportunidade para todo mundo. Mas a gente vai demorar para chegar lá, porque Vai. ainda a gente tem uma questão de cultura e a gente Vai. vai ter que trabalhar muito ao longo do tempo. Você falou Tem, de inclusão. As escolas hoje, com a gente levando a inclusão para dentro das escolas, as crianças vão conviver com mais crianças com deficiência, sim. então elas vão aprender a lidar numa sociedade com mais É. diversidade. Então, quando elas crescerem, elas vão lembrar dessa diversidade. Sim. A gente não teve isso na escola. Não. Não. Então, nem na escola e nem no ambiente de esporte. É. Porque É. você vai querer tocar num assunto que é um assunto que Nossa. eu gosto muito, que é Olimpíadas, por Aham. exemplo. Eu entreguei um projeto, por exemplo, para a nossa Ministra de Direitos Humanos antes das Olimpíadas no Brasil, apresentando um projeto de como a gente unificaria a Olimpíada para todos. Como é É. que a gente faria um esporte inclusivo? Porque a gente fala hoje tanto de inclusão e o esporte não é inclusivo. Sim. Você Sim. tem uma Olimpíada com um nível de organização né, e de Aham. beleza e plasticidade toda de com um investimento. E a Paralimpíada com um investimento muito inferior. Sim.
E por que não juntar os dois? Eu não Legal. vou competir com uma pessoa que não tem deficiência, mas o ambiente é o mesmo. Sim. Então, num momento eu vou ter uma quadra, eu vou ter o atletismo rodando com as pessoas, com as categorias de pessoas sem deficiência, depois com deficiência. E aí criar uma logística para isso, vai ter que achar um meio para É. fazer isso. Mas, pô, imagine você tendo os atletas olímpicos e paralímpicos convivendo no mesmo ambiente. Isso é inclusão. Muito legal. Muito legal. E você já tinha conversado um pouquinho disso antes, até aqui, de estar aqui no programa. Então, você está falando de ter uma Olimpíada só. Por que ter Exato. a Olimpíada e a Paralimpíada? Olimpíada que comporte todo mundo com as suas categorias, né? Isso Exatamente. você entregou para a ministra, teve algum tipo de aceitação? Ou o Cara, que eu acontece? entreguei para a ministra e tentei levar isso para os comitês, Aham. mas a gente sabe como é que tem diversos interesses dentro dos comitês ali. Eu acho que cada um tem as suas preocupações, os seus desafios. Eu não vou dizer que seja uma missão fácil fazer isso, É. tá? Eu entendo que é uma missão complexa, porque a gente tem que, né, vai ter que ter um volume de pessoas hospedadas e um volume de administrar esse volume diferente, mas, É. mas Mas o é, mundo está cada vez mas é isso, mais é acessível, sobre isso, as né? viagens, Então, se você os vai ter, lugares. eu acho que esse desafio cabe a gente começar a olhar de como a É, gente vai resolver. Mas eu não senti assim ninguém me apoiando dentro do lado dos comitês para a gente poder fazer isso. Porque cada um tem a sua verba, cada um quer administrar e ter o controle de uma forma mais é, separada. é, Então, acho que aí a gente vai precisar um pouco de maturidade dessas sim, pessoas, desses líderes também, de poder olhar e falar, poxa, a gente precisa converger para um mundo mais inclusivo e o esporte tem essa sem missão. dúvida. E o Brasil é uma potência paralímpica. Não somos uma potência É, olímpica, mas a gente viu o resultado lá, Paris 2024. A gente é uma potência paralímpica ali. Então a gente influencia nisso, mas o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro não tem então, alguma eu, adesão, ou no mundo não tem adesão ou discussão sobre eu isso? quero, eu vou começar agora a Pô, retomar essa discussão, que vou legal. começar a criar algumas campanhas para isso, É, então eu tenho muita. Isso para mim é missão, é muito uma legal. missão de vida. Eu, como, Pô, como um dos militantes aí no movimento da pessoa com deficiência, trabalhei, né, já ativamente em algumas ONGs, participo e contribuo com várias ainda. Eu tento estar sempre antenado para a gente poder construir políticas públicas que realmente tragam um mundo mais inclusivo. E acho sem que o dúvida, esporte precisa disso. sem A dúvida. gente vai precisar de apoio de todo mundo, É. olhar com esse olhar, né? Então, sabe, de poder misturar as pessoas e conviver as Pô, pessoas de uma forma eu, mais. e a gente já falou um pouco disso fora daqui também, né? Eu sou um cara que brigo pela inclusão, né? Sim, Tenho motivos também para ter isso e acho legal a causa assim. Então, conte comigo, cara. Eu chego o máximo aqui. Contigo, tenho certeza que um monte de gente que nos assiste não tinha escutado sobre isso, não tinha pensado sobre a possibilidade de uma Olimpíada. Né? É a Olimpíada. Se vai levar, em vez de levar um mês, vão levar 2 meses. Tem gente que vai, que volta, que viajem, que a infraestrutura. A Olimpíada é uma coisa mundial, Olympics global. for All, Olimpíada para todos, é Olimpíada, isso aí. Olimpíada, porra, muito, muito, muito bacana essa história, assim. Mas no mundo não tem ninguém falando Cara, nessa história, assim, não achou? Mas acho que nessa sua campanha agora vale dar uma. agora Porque é um tema que dá a impressão que, se for bem feito a campanha, ele tem apelo para bastante gente, em todas as partes do mundo, não tem? eu tenho É, certeza que a gente vai conseguir muito apoiador, a gente também vai acho. conseguir muita gente envolvida aí e desenvolvendo essa, É. essa ideia ao redor do planeta como um todo aí. Pô, e por que que a gente é uma potência paralímpica? Cara, brasileiro, de uma forma geral, né? A gente tem pessoas. Primeiro que a gente é um país gigantesco, né? É, Então, a gente tem muitas possibilidades e muitas pessoas capazes de poder fazer isso. O esporte é um pouco ingrato, né? é, Principalmente na questão de investimento né? Então a gente sabe que ainda tem muita carência desse lado. A gente vê os esportes que são realmente
que tem investimentos com grande volume de dinheiro, então a gente precisa chegar balancear isso de uma forma mais equilibrada, né? Então, como a gente tira um pouco daqueles bilhões que ficam circulando somente no futebol para meia dúzia de atleta, e a gente consegue fazer isso, sabe, um pouco mais diversificado ali, a gente poder granularizar mais um pouco e investir em outras frentes de esporte. Então a gente não pode concentrar num esporte só, a gente tem que começar a criar essa cultura. Sim. Estados Unidos, você vê, na faculdade tem bolsa de Sim, aluno, sim. então a gente precisa desenvolver isso no Brasil. Então isso é base. Ainda a gente está muito atrás, mas eu vejo muitas pessoas que têm muita vontade de fazer, né, de fazer algo, e muitas organizações que investem em atletas e treinam essas pessoas para isso e acabam criando oportunidade para elas. Então, por isso a gente, às vezes, acaba tendo um resultado bom. A gente tem instituições sérias dando oportunidade para pessoas que acabam se desenvolvendo. E aí a gente tem isso dentro da área do esporte, várias organizações trabalhando seriamente para o desenvolvimento do esporte. Por isso a gente tem um número de atletas considerável aí, com sucesso. E eu acho que o esporte no Brasil é para ser um sucesso, é para ser um sucesso à brasileira, né? Porque tá no nosso sangue, brasileiro gosta de esporte, tem uma natureza propícia para isso, você tem, né? Acho que o povo brasileiro o clima, curte, né? O o nosso clima a gente é feito para esporte. E a gente tem que fazer uma transformação. O esporte é alavanca, né? A gente recebeu aqui há um tempo atrás o Rafael Silva, o Baby do judô. Ah, que legal. E muito legal, né? Quem não viu o episódio com o Rafael Silva, vale a pena ver, porque ele tá se aposentando das Olimpíadas. Ele teve em 4 Olimpíadas, 3 medalhas. E hoje ele trabalha para isso. Ele estuda gestão de esporte, e ele fala, cara, nada vai mais transformar o Brasil, alavanca disso, nada vai fazer mais do que o esporte como a maior alavanca para transformar, para colocar na base. O cara vai se dedicar a isso só. Então tem muita gente fazendo isso em todas as frentes, né? Tem que trazer ele para essa conversa da gente começar a ganhar força na Olimpíada para todos. Ótimo, abraço, Rafael Silva, o Baby, grande, viu? Ele chega aqui, ele quase não cabe na câmera aqui. Muito, muito bacana. A gente o esporte como alavanca e o esporte inclusivo, né, pode transformar a vida de todo mundo e que a gente continua sendo essa potência. E você vê, né? Eu olho a minha história e quando eu voltei a voar, eu continuei a voar com meus amigos que não tinham deficiência. Então eu era uma pessoa com deficiência, competindo com as pessoas que não tinham com deficiência. Então, quando eu bati o recorde lá com os meus amigos, se você olhar, se tivesse uma categoria paralímpica do voo, eu sou eu sou recordista mundial de distância, porque eu acho que não tem, eu não sei se existe isso, um cadeirante que já voou tipo 290 quilômetros. 300 quilômetros. Então talvez seja, mas é porque não existe essa categoria. Então, para mim, não importa isso. Importa que eu tô voando com meus amigos, e a gente tá voando, sabe, curtindo junto, e eu tô ali inclusivo, né? A gente tá ali trocando e desafios. Pô, e quantas vezes... eu vou contar uma história bem interessante que só pra gente descontrair. Porque quando eu tô voando cross country, voando competição, às vezes você tá voando em cima do nada, né? Então, o que é o cross country? Cross country é o voo de distância, né? Que a gente chama, né? Então, uma competição, por exemplo, que eu vou ter que fazer uma triangulação, por exemplo, né? Então, é como a vela, né? Como um veleiro que vai fazer as boias e chegar e voltar para cá, eu vou ter que fazer algumas boias virtuais que vão estar no meu GPS e voltar. E isso quem fizer mais rápido esse percurso vai ganhar a prova. Só que, para isso você tem que ganhar altura e vai, ganhar altura e vai, ganhar altura e vai, tem que fazer. Às vezes você não completa a prova. Então, um dia eu estava chegando próximo do gol, né, que é a linha de chegada, só que eu não cheguei, eu pousei numa fazenda antes. E ali eu cheguei naquela fazenda, e aí quando eu pousei, não tinha ninguém, eu comecei a desmontar minha asa, e nada, daqui a pouco aparece um carinha assim andando. E era nos Estados Unidos. Isso aí ele falou, tá tudo bem? Aí eu falei, não, tá tudo bem. Ele falou, machucou? Eu falei, não, faz tempo já que machucou. Mas eu tô bem. Aí ele falou, mas você sabe que aqui não entra carro, né? E a sede tá muito longe daqui. Eu falei, putz, eu não sabia. Ele falou, e
você consegue andar? Eu falei, não, não consigo. Ele falou, então peraí. Eu continuei, desmontei minha asa, daqui a pouco vem ele e o filho dele em um carrinho de mão. Só sei que eu saí de lá no carrinho de mão do tiozinho com ele, com o filho dele carregando meu equipamento e me levou até a beira da estrada. É Então, isso aí. É então inclusão inclusão total e total, sem né? limites, né, Sem cara? Você pode limite, estar em né? qualquer lugar, E tem acontecer qualquer várias coisa. dessas aí que a É, gente já passou por aí. sensacional, cara. Muito bacana esse depoimento do esporte. Vamos só, porque não dá para viver só do esporte, de voo Não. livre, né? Aí não sei, tem gente que vive de voo livre, assim? Não, Tem muita gente que que vive vive de profissionalmente. profissional e do Brasil, brasileiro Que mesmo são que vive. instrutores, que fazem voos Ah, os duplos. instrutores, mas competidor, assim, não. Também, cara, Mais a gente. difícil. Isso é um dos projetos que a gente levou agora muito a sério na nossa gestão agora, de Aham, poder certificar a Confederação Brasileira para poder estar dentro apta a receber os projetos de lei de incentivo, né? Então a gente poder apresentar projetos de lei de incentivo e captar recurso para os atletas. Então a gente fez esse trabalho de certificação nessa última gestão. Então que realmente a gente poder apoiar os atletas. A gente mandou a equipe brasileira a última vez para o Mundial, com tudo pago, com hospedagem, com todos os gastos, isso tudo que a- antigamente a gente não conseguia cobrir todos os aham, gastos. Então a gente começou a profissionalizar mais. Então, mas legal. tem gente que tem patrocínio, que tem. É, São poucos ainda, mas a gente vê isso começando a melhorar. que bacana. Então, Mas é legal que você tem toda a sua base, né? De administração, de gestor, de tecnologia. Então tem um lado da sua carreira aí que você ainda toca em paralelo com bastante sucesso, né? Um cara exato. de tecnologia há quantos anos? Uns Eu 20 comecei com anos. 15 anos de idade, né? Pois A é. ser programador. Então, Então tem um lado tecnologia assim. E desde só, moleque. e só empresa bacana. Só tá falando Cara, das empresas. é interessante porque eu fiz acho que o meu caminho, né, tipo, na minha carreira foi um pouco contrário, porque ao longo como eu era atleta, então É, eu era muito autônomo, eu tinha minha empresa e eu fazia meus negócios e eu meio que administrava, eu balanceava ali o que eu precisava ganhar para poder competir. não entendi. Então eu É, nunca tive uma ambição muito de, vou querer montar uma empresa para ficar milionário. Eu tinha empresa para poder ter o meu equilibrar com sustento, comprar meus equipamentos, poder ir para os e voar. campeonatos, ter tempo para voar. Então, eu balanceei isso durante muitos anos e sempre estudando, estando a par do que estava de tecnologia. Então, mantendo a minha empresa sempre ativa até algum momento que eu pensei, tipo, e recebi uma proposta da Microsoft para ir para lá e eu acabei falando, bom, eu acho que eu vou dar o passo contrário, sair da minha Boa. empresa, vendi a minha empresa ali, fui para o mundo corporativo e aí E tá foi ali. legal, Com a porque Microsoft. o Maurício que me convidou para ir para lá, um puta brother, amigo meu que, cara, também do voo e Ah, que ele legal. sabia que eu era da tecnologia, me levou para lá e a gente, pô, começou essa carreira dentro do mundo corporativo. Depois fiquei alguns anos na Microsoft, uns 7, 8 anos, depois fui para Salesforce, depois agora recentemente, já uns 3 anos, já estou no Google No lá. Google, então, bacana. Então, Google. para mim, assim, eu gosto muito, né, de tecnologia. Então, para mim, tecnologia é um negócio que você também tem que estar estudando o tempo todo, né? Sem Você não dúvida, né? para, né? Sem Então, dúvida. porque Sem não dúvida. adianta que faculdade você fez, não interessa. É, Porque você tem que estudar todo ano. todo Agora ano, com AI, você tá todo fazendo ano, todo faculdade de mês, novo. todo dia. Todo dia você tem que Todo dia. A Então, gente é tá, muito né? dinâmico, né? Eu sou fã de tecnologia também, né, Luiz? E a gente tem o privilégio de estar vivendo a maior revolução tecnológica da humanidade, né, cara? A É. gente, com essa história de AI, de inteligência artificial, de nuvem, de robotização, de tudo, de biotecnologia. A gente está vivendo o mundo, cara. Então é um privilégio, acho que da nossa geração tá passando por É, isso, né, cara? é um privilégio e um desafio, né? É. Porque Ah, a gente tem que criar a molecada agora sim, com todo esse, então, É, não, são grandes desafios, né, que os sim. pais têm. Eu não sou pai, mas eu vejo, né, É, os desafios é, que meus amigos têm que muitas pessoas têm vivenciado, né, é. com essa questão, né? Mas eu vejo Mas é isso legal. como Faz, bom, cara. faz Imagina que, parte. né? Porque a gente não sabe para onde vai em Não, não. tecnologia. Então você tá lá, você tá na Google, né? Das maiores do mundo, onde tudo que acontece ali. Você não sabe exatamente o que vai Não. acontecer daqui 30 anos.
né? Como é que o que que a gente vai estar fazendo, se nós vamos estar eu e você conversando ou se vai estar Eu um acho que a gente robô, nunca né? pode esquecer o lado analógico, né? É, A gente, esse lado humano, a gente tem que sim, manter vivo. Então, é, acho que esse é o grande desafio. Acho que a gente. Tecnologia é excelente. Eu amo tecnologia. Porra, para mim, quando eu era criança, eu adorava videogame já. Então, para mim, é uma coisa que é, sempre fez parte, né? Os primeiros computadores, quando eu já teve em casa, para mim já era, fazia parte da minha vida. Agora, esse lado humano de você ter o esporte que te é, dá isso, né? te dá. Te dá essa oportunidade de interagir mais, de poder estar ali junto com É. uma equipe Mas ou com. muito Que é muito bacana. legal, né? Muito bacana, porque nós estamos falando, ó, de tecnologia que a gente não sabe para onde ela vai exatamente. E que- A gente tem que manter o lado humanizado que você está falando, você tem que fazer máquina e ser humano interagir, Exato, né? E com o esporte ainda vir com coisa de exato. tecnologia, pô, É. é um bom momento para a gente estar vivendo aqui, né? Você gosta de cerveja, não, nessa vida toda? Não pode, você agora vai ser Cara, atleta não, olímpico, não não. pode tomar Gosto, cerveja. eu gosto Deixa muito eu de ver, senão. cerveja. Eu gosto muito de cerveja artesanal, principalmente. Putz. Você viu aqui, eu acho. Não, cara, inclusive em casa eu tô montando o meu equipamento de cervejeiro lá. Tô agora. Putz, então isso aqui tá Eu mais, tá vou com a ganhar esse pessoa presente aqui, certo. pô. Essa aqui é a Hiller Beer, cerveja artesanal. É Pô, legal, você vê que é uma edição. pô, nem sabia isso aqui, ó. Não foi nem combinado, hein, Ah, meu? então, Olha. cara, eu tava achando que você ia falar assim, não, sou agora, vou ser atleta olímpico, não parei de Não, tomar cerveja, não gosto, estou abolindo. Ainda não, né? Ainda não tá nessa. não, eu vou sempre continuar bebendo cerveja e vinho, eu adoro. Eu não bebo em Legal. excesso, então. Hiller Beer tem uma edição especial. Deixa eu ver se tem uma fotinho da Hiller Beer. Essa aqui, ó. Hiller é esse cachorrinho. Ah, que legal. Isso aqui, cara, isso aqui é uma edição especial, sucesso ao brasileiro. Depois, pessoal, a gente vai ter QR Code para quem quiser. E ele fez uma edição para nós aqui do Ah, que Sucesso ao legal. Brasileiro, porque isso aqui é produzido lá em Passa Quatro. O Cantídio, ele é um sócio meu na empresa de consultoria, né? E ele também ele planta o lúpulo. Só que é Pô, lúpulo brasileiro, que não é tão comum, porque o lúpulo é um legal, negócio ah, bem de legal. climas mais frios, mas eles têm conseguido bons indicadores lá e com lúpulo Pô, resolveram fazer cerveja, é né? a base para mim. Quanto mais lupulada for a cerveja, para mim é melhor. Então você vai curtir. Depois você Porque. fala se você gostou dessa aí. Tem duas para você experimentar. Hiller Beer, do Ah, cachorrinho lá. obrigado, viu? Nada, é Agradeço. isso aí. E o Tídio é sócio também. Outra coisa que eu faço e por isso que a gente está se dando bem rapidamente, é que eu também gosto de tecnologia. Ele é sócio meu também numa outra empresa chamada Ah, Multi. A Multi, a gente é o Tite, faz. você falou? Cantídio Ah, é o nome dele. Cantídio. Cantídio, ele é o sócio. Cantídio, obrigado, viu, também. Valeu, Cantídio. É, ele que é o cara. Assim. Ele é sócio da Multi também, mas ele não atua lá. Ele realmente falou Legal. assim: não, faz aí que eu quero é plantar lúpulo e fazer cerveja artesanal e tá cada vez mais desenvolvendo aqui. Aqui na Multi a gente faz consultoria em TI, faz desde plano estratégico de TI. Isso aqui, ó, tem duas coisas. A gente tem Talent as a Service e Tech as a Service. Ali são pessoas. Ali a gente faz contratação, hunt, alocação É a parte de humanizada, tá vendo? parte humanizada, exatamente. É talentos de um lado e tecnologia do outro. Exato, é São isso, né? pessoas ali, porque ali a dificuldade que a gente que tem hoje É em isso. tecnologia, o que que é? É achar recursos. É todo mundo fala É, assim, tá bom, o Brasil tem vagas em aberto. A gente trabalha o dia inteiro com vagas com nossos clientes querendo recursos e pessoas especializadas em TI. Então a gente tem de um lado o desemprego e de um lado necessidade de especialização, né? A gente precisa exato. fazer isso funcionar. Ainda vai um tempo no Brasil, mas precisa. Mas vai. E do lado de cá, você conhece bem também é projetos, aí é tecnologia, que a gente faz implementação de Que legal. Salesforce, não sei se você já ouviu falar, de coisas de Microsoft, Bastante. a gente faz os processos, então essa é a Multi que também apoia aqui o Legal. sucesso brasileiro e beleza, então a gente pode pegar um dia e falar só de tecnologia. Tá bom o papo, né? Tecnologia, Boa, cerveja e tá. voo livre, você que Vai faz longe essa conversa aqui. qualquer esporte que a gente tenha aqui, né? Como é que você faz com vida profissional para combinar essa história de estar lá no Google trabalhando e voar e vida pessoal? Como é que você equilibra Cara, isso, cara? a gente. Acho que essa questão do equilibrar a nossa vida pessoal com a vida profissional é um desafio constante, né? Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Acho que isso é uma das coisas que
que hoje se fala muito, inclusive dentro das empresas, né? De como a gente consegue manter a nossa saúde mental sempre saudável, né? Então, acho que você ter, acho que esses seus propósitos, né, de você praticar alguns esportes e estar conectado com a natureza e poder desligar, às vezes, desse mundo é muito importante. É, Né? Que eu estava te falando, tava com um monte de férias acumulada, porque é, às vezes tem uns períodos que a gente sabe que a gente tem que dedicar um pouco a mais, né? é, Então, a gente precisa fazer isso em alguns momentos, mas em alguns momentos você precisa ter a consciência de que você precisa desligar, porque senão é. você vai passar do limite. Então, é importante, principalmente nos finais de semana, nos momentos que você tem de folga, esvaziar a cabeça, sabe? É. E voar, é impressionante como voar, velejar, na remada. Co- Quando eu tô ali, eu não consigo pensar sequer num qualquer problema de negócio. Que legal. Porque, ainda mais que esses esportes são um pouco mais desafiadores, de É, questão de sobrevivência, vamos falar que é. eu tenho que analisar muitos fatores de meteorologia, você está sempre muito conectado, Concentrado ali, né? Focado. concentrado naquilo, avaliando cada detalhe. É É, o vento, por onde ele está entrando, se a chuva está vindo, se não está, se a chuva chegar, onde é que eu vou me abrigar? Então, tudo isso te esvazia a cabeça do trabalho. Então, é muito legal porque realmente faz uma lavagem, né? sim. E quando você volta com energia boa para poder, É, né? É difícil pegar demais. no tranco às vezes, né? Quando você passa umas É, 2 semanas sim. desse ritmo, depois você fala, ai meu Deus, agora eu Ai, preciso, é. ai, vamos lá. E aí você Ai, vai, aí mas, você mas tudo volta. bem, faz Mas faz parte, né? parte, Faz faz parte. parte. E o que você entende por sucesso, Lois? Cara, é bem legal essa pergunta, cara, porque sucesso, para muitas pessoas, sucesso é atingir algum objetivo, né? É você chegar em algo, conquistar algo, né? Ou conseguir ter o quanto você queria de cifrão na sua conta, construir uma família, o número de medalhas que você quer pendurado na sua parede. Mas para mim, eu tenho algo dentro de mim que, que sucesso para mim é o quanto eu consigo aproveitar essa jornada para chegar nesse objetivo. Então, o quanto eu consegui viver cada momento desse processo com felicidade, alimentando o meu coração, podendo transbordar e contaminar quem está em volta, isso é sucesso para mim. Uhum, que legal. É impressionante porque você vai fazer bem para você e vai fazer bem para os outros. Demais, Então, demais. Muito legal. e porque muitas vezes a gente não vai atingir aquele É objetivo. isso. É, Então, e aí eu vou olhar para trás e falar assim, eu aproveitei o caminho. pois é. Que Eu, bacana. esse para mim Que, o sucesso está nesse processo, que cara. mensagem bacana. E para quem olha você assim, com um monte de história bacana, o cara do esporte de aventura, uma superação e tudo que você faz assim, quem olha fala assim, putz, eu quero seguir caminho similar a esse. Que dicas que você dá para quem quer ter sucesso e seguir Cara, uma trilha similar assim? cara, Você já deu bastante, mas eu vamos dei, mais mas algumas cara, eu acho dicas. que uma delas que eu já até comentei aqui, que eu acho que é extremamente importante cara, se compara menos com os outros. Uhum, Olha para você, olha para os seus desafios e encara os seus desafios. Porque cada um vai ter um. O meu é diferente do seu. Que pode ser uma pessoa com a mesma deficiência que a minha, os desafios dela são outros. Então, olha para o seu universo, não se compara com os outros e, e vai atrás do que você quer. Porque a gente é capaz de fazer essa metamorfose dentro da gente. Mas é só a gente que é capaz, e a gente que escolhe o caminho que a gente vai. se compare menos, é isso. Se compare menos. Pô, que bacana. Que bacana, hein, Luiz? Pô, vou olhar aqui, a gente tá quase uma horinha conversando e parece que começamos agora. É, dá para fazer, vamos fazer mais coisa junto, vamos falar de Olimpíadas para todos, vamos ver o que você tiver de projeto, conte comigo, enquanto eu estava falando, mas é verdade, a gente se conheceu há pouco tempo, mas pô, acho que você tem um astral, uma energia, cara, que contagiante, que rapidamente eu falei, meu, é o cara para estar por perto. Cara, eu acho que esses projetos, né, a gente não constrói nada sozinho. Eu não preciso ser autor de nada. Eu acho que a gente precisa, sabe, a gente precisa montar uma comunidade que tem interesse em comum e a gente ir atrás. Porque
Com certeza não sou só eu que penso isso da Olimpíada. Com certeza tem mais pessoas. É. Isso eu não quero que, essa ideia do Lois. Não, essa ideia pode ser de, vamos juntar essas ideias, porque tem várias ideias por aí. É. As pessoas se pegam muito nisso, né? De querer ter a propriedade da autoria das coisas. Não. A gente tem que ter, a consciência de onde a gente quer chegar como sociedade, a gente construir no coletivo. Então vamos juntar força, vamos encontrar essas É isso aí. pessoas que querem ir para esse caminho, vamos montar essa força junto, vamos, sabe, se organizar e botar de pé um projeto desse, Vamos, conte comigo. porque Falaremos mais com desse certeza, projeto de todos, com certeza, depois a cara. gente chama o João para ajudar a gente a João Bezerra, João Bezerra tem que mandar um abraço para João Bezerra, que é uma figuraça. Quem esteve aqui é um dos episódios mais que tem. Agora tem um podcast dele lá. Quem está faltando aqui? Eu tive o prazer de a gente estar junto lá com ele. Grande abraço, João. Sem dúvida, João Bezerra. Paulo Eudícimos, outro desses caras que estão tão imbuídos dessa história, e muita gente que a gente vem trazendo aqui, e que está realmente gerando esse tal de ciclo virtuoso de sucesso para a gente deixar um país melhor, né? Com Muito bacana. certeza, cara. Cara, queria agradecer a sua Não, eu que presença te aqui. agradeço, Foi cara. um papo rápido, dá pra gente fazer outros com certeza. Então, você é Feliz de estar muito aqui bem-vindo hoje com sempre. você, te agradeço aí a oportunidade de a gente poder bater esse papo. Sensacional. Você é um super sucesso à brasileira, cara. Valeu, Obrigado, valeu. obrigado mesmo, assim. Valeu. Pessoal, quanta dica, quanta história bacana, Luiz Neubauer, histórias de superação, de resiliência, de posicionamento, essa história de Olimpíada para Todos, é um conceito novo, eu aprendi esses dias que ele falou para mim, achou muito bacana. Então, deixe o seu like se você estiver no YouTube, se tiver outra plataforma, mande sua mensagem, comente, nos vemos por aí nos próximos episódios.